Bom, olá a todos, olá aos nossos ouvintes, parceiros, pacientes, familiares. Queria primeiro agradecer nossos parceiros que estão dando suporte a esse podcast, ao Johnson & Johnson MedTech e o programa Bari Mais. E agradecer ao Ricardo Cohen, diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, que está aqui com a gente para falar hoje sobre um termo relativamente novo, mas que às vezes confunde um pouco, que é cirurgia metabólica. Então, vou começar, Ricardo, já te deixando uma pergunta. Tem diferença cirurgia bariátrica e metabólica? O que é essa confusão de termos? Na verdade, Schiavon, o termo cirurgia metabólica se refere a qualquer intervenção que a gente faz sobre o tubo digestivo que leva a perda de peso, que leva a controle metabólico, colesterol, pressão e colesterol, através de mecanismos que são fisiológicos mediados por alterações que a gente faz no tubo digestivo. Por que a gente quer deixar a palavra bariátrica cada vez mais de lado e valorizar a metabólica e depois até ser mais ousado, chamar a cirurgia de ganho de vida? Por quê? Porque a perda de peso, e baros no grego vem peso. E quando as diretrizes foram criadas, indicação cirúrgica, isso em 1991 nos Estados Unidos, onde pouco se conhecia, pouco se estudava, um grupo de 11 cirurgiões, que são os dinossauros, os pioneiros da cirurgia bariátrica, se reuniram nos Estados Unidos e falaram, precisamos definir quem operar, esses pacientes precisam ser operados. E eles vieram com a utilização do índice de massa corpórea, que é o peso sobre o quadrado da altura. E eles vieram com um número, podemos até conversar depois por que o número 35 apareceu, o normal é até 24,9, até 25, porque eles precisavam de um guia de indicação cirúrgica. Esses guias influenciaram o mundo inteiro. E os resultados e as indicações eram puramente relacionados ao peso. Se o estudante tinha um MC acima de 35, ele podia ser operado se tivesse uma doença associada. Acima de 40, ele não precisava ter doença. E os resultados eram puramente baseados no peso. Quando a gente sabe hoje que o peso não é um mecanismo que a gente dá valor a ele. Claro que ele é importante, mas ele é um desfecho, ele é um resultado que a gente tem com as intervenções metabólicas. Eu faço um paralelo com remédios. Os remédios têm um controle do diabetes, por exemplo, com uma perda de peso de 15%, pelo menos o peso total, e tem um bom controle. Então, o peso em si, perder muito peso, é importante para muita coisa, mas metabolicamente, a gente sabe que a perda de peso é um desfecho que vem junto com a melhora do diabetes, da hipertensão e do colesterol. Então, a gente começa a tirar o peso de ser o principal indicador da cirurgia, interessa muito mais as doenças que vêm junto com esse ganho de peso, com essa distribuição inadequada de gordura no corpo. E a gente não mede só os resultados pelo peso perdido, a gente mede pelo peso perdido e pelo controle das doenças. Essa é a grande diferença, é a indicação e o jeito que a gente se reporta em relação aos resultados. Então você acha que a gente deveria realmente começar a chamar a cirurgia de cirurgia metabólica e não usar o termo bariátrico? Eu acho, porque os pacientes que têm obesidade, eles têm uma carga de culpa que não é deles. A obesidade é uma doença com um fundamento grande genético. E quando eles têm esse preconceito contra eles, e eles, às vezes, o próprio paciente portador de obesidade tem um alto preconceito, uma alta estigmatização, onde ele tenta algum tratamento e ele não consegue. Então, se eu tiver tudo relacionado com o peso, o paciente já se sente culpado, ele nem busca na cabeça dele o auxílio médico, o auxílio da equipe multidisciplinar, porque afinal ele é o culpado. Então, se a gente tirar essa palavra peso e mostrar para eles que o peso será um grande efeito colateral junto com a melhora metabólica, a gente vai permitir o maior acesso desses pacientes ao tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, o tratamento da doença obesidade, não só cirúrgico. Eu acho que a gente tem que usar o metabólica cada vez mais. E eu acho que esse conceito é bem interessante e bem importante. Eu acredito que isso realmente a gente conversa sobre isso, que a forma de se comunicar, impacta no tratamento, na redução do preconceito. Mas vamos conversar um pouquinho. Tudo bem, a bariátrica está consagrado esse termo, não sei o quanto vai ser fácil mudar. Vai demorar. Essa mudança vai acontecer talvez devagar, né? Mas então vamos falar um pouquinho dessa parte metabólica, né? Assim, o que se descobriu
nas últimas décadas, talvez, e que realmente elevaram de nível, vamos chamar assim, a chamada cirurgia bariátrica. Quais foram essas descobertas? O que é importante para a gente trazer aqui para os nossos pacientes e ouvintes? Ótima pergunta. No início da cirurgia bariátrica, vamos voltar para os dinossauros em 1991 e logo depois novos pioneiros aqui no Brasil, se acreditava que as cirurgias funcionavam através de restrição mecânica, quer dizer, o estômago pequeno não cabe comida, e o desvio do intestino que não absorve calorias. Com o tempo, viu-se que a palavra restrição já inconscientemente te leva a uma perda de liberdade. E a má absorção te leva a um mecanismo ruim, é uma coisa ruim. Má absorver, então eu estou perdendo. E a gente começou a entender que restrição e má absorção eram efeitos colaterais. E os pesquisadores básicos, não nós cirurgiões, os pesquisadores básicos começaram a ver que existem mecanismos quando a gente muda o caminho da comida pelo tubo digestivo, se liberam uma série de hormônios e substâncias que, no fim das contas, diminuem a fome e aumentam a saciedade. Isso leva à perda de peso, isso leva a uma maior chance de resolução das doenças metabólicas. Sempre o trio: colesterol, diabetes e hipertensão. Então, nosso conhecimento de como funcionam as cirurgias fizeram a gente acordar para a comunicação. Por que eu vou passar para um paciente que vai ter uma restrição? Vou pôr um anel em volta do seu estômago para não entrar comida. Quando a gente sabe que esse anel vai falhar a longo prazo, qualquer restrição falha a longo prazo. É meio uma coisa punitiva, né? É, punição. Eu preciso que o paciente portador de obesidade tenha sofrimento. Imagina, o paciente portador de obesidade sofre muito e tem que ter o tratamento adequado para ele e, no fim das contas, ele perder peso e curar ou resolver as doenças. A gente faz uma brincadeira sempre. Quando o paciente toma as medicações novas, que são injetáveis, ele não entope a boca de seringa, ele tem a restrição de comer porque as seringas estão ocupando a boca dele. Né? Eles tomam injeção e tem menos fome e mais saciedade. Isso é um mecanismo fisiológico. Então, a cirurgia metabólica é baseada em mecanismos fisiológicos, assim como as novas drogas. Vem de muita coisa que a gente aprendeu com a cirurgia metabólica. Os hormônios sintéticos hoje nas canetinhas são exatamente baseadas no que a gente faz na cirurgia. E a cirurgia, aliás, tem muito mais outros fatores do que só isso. Mas vejam, vamos esquecer restrição e má absorção porque são efeitos colaterais, são coisas ruins que a gente evita nas cirurgias. Lembre sempre do exemplo, as medicações não entopem a boca do paciente, elas têm efeitos fisiológicos na sua injeção. E, bom, você falou do trio, que é, vamos dizer, um famoso trio que impacta em risco cardiovascular, Morte. que é diabetes, hipertensão e alteração de colesterol. Eu sei que você é estudioso e eu também estudo bastante essa área, mas me conta um pouquinho assim, eu sei que você estuda mais o diabetes, me fala um pouquinho, fala para os nossos ouvintes o que a cirurgia, o que mudou quando começou a se perceber esse impacto positivo no diabetes, quais seriam as vantagens de repente operar um paciente, mesmo pensando hoje com os novos remédios, o que você tem para falar sobre isso? Bom, a gente percebeu 2006 para cá, 15 anos atrás, que os pacientes submetidos à cirurgia, eles tinham menos fome, tinham mais saciedade, e eles, com o passar do tempo, no pós-operatório, começavam a comer mais e o diabetes continuava sob controle. Então a gente começou, baseado nos estudos dos pesquisadores básicos, ver que existiam esses mecanismos de ação antidiabéticos, que a gente chama, que basicamente, para o pessoal que está nos ouvindo entender, eles diminuem a resistência dos tecidos, do músculo, do fígado, à entrada da glicose dentro da célula, que a gente chama de resistência à insulina, e eles melhoram a secreção da insulina, aumenta a insulina pelo pâncreas e diminui a resistência. Talvez o melhor mecanismo disso é a diminuição da resistência à insulina. Então, aqueles tecidos do paciente com diabetes que resistem muito à entrada da glicose para dentro da célula, eles relaxam com a cirurgia. E a cirurgia traz menos fome, mais saciedade e mais esses mecanismos. Então, quando o melhor tratamento com remédios falha, mesmo os novos, falha é uma palavra que eu não gosto. Eles têm uma resposta subótima, porque a doença pode ser mais agressiva que a medicação. E cerca de 30% nos estudos das medicações mostram que não há resultado positivo para o paciente. E aí sim a gente indicaria a cirurgia baseado nesses múltiplos mecanismos que vão levar o paciente a perder peso. Perder peso hoje é um dos principais alicerces da resolução do diabetes. E a longo prazo manter esse peso diminuído e o triunvirato, pressão, diabetes, glicose e colesterol está sob controle. Então a gente tem uma série de mecanismos fisiológicos que levam a isso. O que mudou na nossa cabeça é como funciona a cirurgia, não
a cirurgia técnica em si. O exemplo de sempre, um bom exemplo é a aspirina. Tem gente que toma aspirina como analgésico e diminui um pouquinho a dose, ele serve como um afinador de sangue. E é a mesma aspirina. Então a gente tem as técnicas semelhantes, mas os objetivos são completamente diferentes. E essas técnicas cirúrgicas, elas efetivamente curam o diabetes? Olha, apesar de ter grandes amigos nossos que estudam muito isso e defenderem a cura do diabetes, eu particularmente acho que a gente não pode chamar de cura do diabetes porque é uma doença crônica e progressiva. A gente pode chamar de remissão do diabetes e depois de um tempo que a gente copia a oncologia, depois de 5 anos, chama de remissão completa e duradoura. Por quê? A gente pode ter pacientes a longo prazo, e longo prazo é 20, 30 anos, que podem ter a recidiva do diabetes porque a doença é muito agressiva, mesmo com a cirurgia. É um percentual não muito grande, mas existe. Então, eu não gosto da palavra cura do diabetes. Porém, temos amigos que defendem essa bandeira e são pessoas muito estudiosas, porque eles dizem que depois de 5 anos, se eu só tenho uma remissão duradoura e completa, é sinônimo de cura. É uma questão de semântica, mas eu acho que, pessoalmente, acho que você concorda comigo, não dá para chamar de cura do diabetes. Até porque acaba aqui também criando aresta com nossos colegas clínicos, né, que acham que a gente exagera. É comunicação de novo. Comunicação de novo. E até também criar expectativa para o paciente, né? Quer dizer, você prometer cura em doenças crônicas e às vezes agressivas, né? É um pouco arriscado, né? Hoje em dia pode até você ter um risco de até ser processado por vender uma ideia... Um falso resultado. Um falso resultado, né? Então a gente tem que tomar cuidado e acho que o prognóstico é bom, a gente tem bons resultados, mas acho que falar de cura realmente é um pouquinho complicado. Atender a expectativa de uma remissão. E outra coisa que a gente pensa hoje, a gente não tem mais, como tinha há 15, 20 anos atrás, o orgulho de retirar medicação freneticamente. Não. A gente tem o objetivo de colocar a doença sob remissão duradoura e completa. E às vezes passa por usar remédio junto. Então a gente tem que ajustar as expectativas dos pacientes. Então quer dizer que, assim, eventualmente o paciente operar e tomar um pouco de remédio não é uma coisa que o paciente tem que se punir. Não deu certo. Não precisa aumentar o preconceito, é assim mesmo. Porque se esse mesmo paciente tiver, a mulher um câncer de mama, o homem um câncer de próstata, por exemplo, ele tira a próstata, tira a mama e tem que fazer radioterapia, ele não é um indivíduo que falhou. É um tratamento complementar que é necessário para o doente viver o resto da vida feliz sem doença. E o que você pode falar? Eu sei que você sempre estudou bastante mais o diabetes, eu estudei mais hipertensão, mas a cirurgia metabólica, ela aumenta a sobrevida dos pacientes? Quer dizer, os pacientes podem viver mais quando eles fazem essa cirurgia? Podem. Existe um estudo sueco que já tem 40 anos de segmento, eles publicaram há um ano atrás, próximo a 30 anos de segmento, 28 anos de segmento. Eles observaram, esse estudo, para resumir para vocês, são 2.000 pacientes operados e 2.000 pacientes com tratamento clínico acompanhados por 40 anos, a publicação de 28 anos. Eles mostraram que os pacientes operados, eles viveram em média 3,8 anos a mais, vivem 3,8 anos a mais do que os pacientes sob tratamento clínico. Então, sim, há evidências que aumenta a sobrevida. Há outros estudos populacionais, não como esse, mas de análise de populações grandes, norte-americanos e suecos também, que mostram, e canadense também, dos três países, que mostram que a longo prazo existe menor chance de câncer, alguns cânceres dependentes da obesidade, mama, ovários na mulher, basicamente é mais na mulher, na verdade, e mortalidade cardiovascular, infarto, derrame e arritmias que levam à morte, onde a cirurgia tem um efeito fantástico a longo prazo. Então, esses estudos populacionais inferem que, tendo menos eventos cardiovasculares, rim, infarto e coração, esses pacientes vivem mais. E a gente precisa provar isso num estudo sério, nível 1 de evidência, grande nível de evidência. Isso é um trabalho em andamento agora. Mas existem evidências indiretas que a cirurgia aumenta a sobrevida dos pacientes. Por isso, da cirurgia do ganho de vida. Então, a gente quer passar da cirurgia metabólica, daqui umas décadas a gente vai estar aposentado. É uma cirurgia de ganho de vida. Porque a gente não vai só atrás da perda de peso, não vai só atrás da remissão das doenças associadas. E sim ganhar a vida com qualidade. Porque você concorda que envelhecer e ter longevidade são diferentes. Envelhecer sem qualidade não vale a pena. Agora, envelhecer com longevidade saudável vale a pena. E a cirurgia parece que é uma grande opção para isso.
E o que você acha, quando a gente hoje está se falando muito, tem gente que fala que a cirurgia, vamos chamar de metabólica, né? Porque eu acho que o foco aqui da nossa conversa hoje é tratar a obesidade, mas principalmente melhorar a qualidade de vida do paciente e melhorar as suas doenças associadas, né? Sim. Então, o que você acha da cirurgia e do uso dos novos remédios? A cirurgia metabólica ela vai continuar existindo ou os novos remédios realmente vão acabar com a cirurgia? Vai continuar existindo porque todos os estudos publicados até agora com os novos remédios, como a obesidade é uma doença crônica e progressiva e a resposta individual é diferente para cada pessoa, esses estudos mostram que entre 25% e 30% dos pacientes não tem uma resposta ótima, não tem uma perda de peso maior do que 5%, que é pouco. Se a gente vai atrás de 10% de perda de peso, já é 32% a 35% dos pacientes não conseguem a perda de peso em aproximadamente 80 semanas, que é a média do segmento desses estudos. E outra coisa que deve chamar a atenção, não somos aqui, acho que o Aurélio está comigo, não somos contra a medicação, mas a medicação também tem efeito colateral. Então, existe um outro bom percentual de pacientes no mundo real, no dia a dia, que não conseguem tolerar a medicação. Tem náusea, tem vômitos, tem diarreia, tem tontura porque ela baixa a pressão, ou o doente se hidrata pouco porque ele come menos porque ele está com náusea. Então a gente tem um percentual de pacientes que não vai ter a resposta para esse tipo de medicação. E o paciente então será operado, porque é a melhor opção, quando essas medicações falham. E aí, no pós-operatório, para aqueles pacientes que têm uma obesidade mais grave, um paciente que precisa de um controle mais estrito, a gente vai ter a medicação como aliada também. Então a gente tem, eu duvido que a gente vai ter o fim da cirurgia, certamente não vamos ter o fim da cirurgia, a gente vai ter um aumento de pacientes mais graves sendo operados, porque não respondendo com a melhor medicação disponível, e a gente tem a medicação como aliada no futuro, no pós-operatório. Então, acho que 2020 em diante para a obesidade, nós começamos uma década de ouro, de cada vez melhores medicações e mais seguras, cirurgia cada vez mais segura e jogando em conjunto com o melhor tratamento clínico. Agora, o que a gente tem que conseguir é ter mais penetração, né? Mais acesso. Acesso, né? Isso dos é uma dois, coisa... né? Não só da cirurgia. Não, dos remédios também, porque hoje o acesso à cirurgia é muito baixo e o acesso à medicação também é baixíssimo. Posso dar um número interessante que o Caio Leroux me mandou hoje? Na Europa, na União Europeia, só 7,2% dos pacientes têm acesso à melhor medicação disponível. 7,2% na Europa. E na Europa tem países que subvencionam medicação. Itália, Espanha, França. Itália, Espanha e França. Mesmo com subsídio governamental, os pacientes têm um copagamento pequeno da medicação, mesmo assim, 7,2%. Quer dizer, o nosso desafio é muito grande. É muito grande. E a obesidade continua crescendo. Exato. Bom, a cirurgia metabólica, como eu falei no começo, tem um foco, vamos dizer, em pensar mais globalmente, né? Quer dizer, não é pensar só na perda de peso. A gente, com certeza aqui, a gente estudou muito diabetes, você estudou muito diabetes, eu estudei muito hipertensão, mas tem outras doenças também, não tem? Tem outras coisas que às vezes a gente não dá tanto valor e será que melhoram com a cirurgia? Por exemplo, uma doença que cada vez mais se fala, porque o sono é uma coisa importante, é a apneia do sono. O que você tem para falar que é uma doença comum e às vezes menosprezada, né? As pessoas nem sabem que tem a apneia do sono. Geralmente quem sabe que está com alguma coisa errada é o parceiro ou parceira. Sim. Que ouve o paciente roncando, né? A resolução da apneia do sono é grande. Você é autor de um estudo interessante sobre a apneia do sono. Então, é o único estudo praticamente em literatura. O outro estudo era com a banda gástrica, aquela cirurgia que hoje é realizada por ninguém, onde a banda gástrica não mudou em nada a resolução da apneia do sono. Porém, o bypass gástrico, sim, mostrou que existe um número significativo de melhora da apneia do sono, que é um fator de mortalidade cardiovascular. Ela é realmente desprezada, mas você tem razão, ela está voltando à moda, entre aspas, porque a gente se preocupa muito com a higiene do sono, para que o doente tenha uma qualidade de vida melhor e menos hipertensão, a apneia do sono é uma das causas de hipertensão diurna, e menos mortalidade cardiovascular. Então, a apneia do sono, as osteoartroses,
doença de coluna, o refluxo grave de ácido do estômago para o esôfago. Tem uma série de doenças que a perda de peso melhora. Você tem razão. Vamos deixar um pouco o diabetes e obesidade de lado, porque o resto também tem uma grande vantagem para a cirurgia metabólica. E a apneia do sono, tem que lembrar as pessoas que cada vez mais a gente tem estudos mostrando que acaba sendo um ciclo vicioso. Sim. A falta de sono ou sono ruim aumenta a chance de obesidade e a obesidade aumenta a chance de apneia do sono e a piora a bola do de sono. neve, e vai indo, e vai indo. Então, se você não tratar... Quebrar o elo. Então, a cirurgia acaba... Agora, vamos falar um pouquinho na parte metabólica. A gente já conversou em outro episódio sobre as técnicas ditas emergentes. Já falamos em outro episódio também com outro cirurgião, colega nosso, sobre o bypass, o sleeve, quando indicar. Vamos falar um pouquinho da cirurgia metabólica. Tem diferença das cirurgias, assim, ou para a parte metabólica mesmo, assim, vamos pensar diabetes, hipertensão, as técnicas são equivalentes ou tem diferença? Dentre as duas técnicas mais realizadas, as que são consagradas, que têm evidência científica forte, bypass Y e gastrectomia vertical, a longo prazo o bypass tem melhor efeito metabólico. Tem melhor efeito sobre o colesterol e o colesterol ruim, o LDL, tem maior efeito sobre a subida do colesterol bom, que é o HDL, tem melhor efeito sobre a pressão, apesar de que não há estudos sobre a gastrectomia vertical em relação à pressão, há com o bypass, o estudo Gateway. Então, a longo prazo, o bypass leva a maior perda ponderal sustentada, maior perda de peso, e leva a um controle metabólico melhor. A melhor técnica de todas é uma técnica que pouco se faz, que é uma técnica de grandes desvios intestinais, chamado switch duodenal. Tem uma publicação muito recente que comparou o bypass e o switch duodenal com evidência científica forte em 10 anos. O switch foi realmente melhor que o bypass, porém 25% dos pacientes desnutridos, porque a cirurgia é uma cirurgia exfoliativa, gasta nutrientes do paciente. Então ela não vale a pena. No custo-benefício eu pioro muito a qualidade de vida do paciente. Eu prefiro ter um bypass que tem o resultado próximo ao switch duodenal e com a medicação eu posso chegar até o resultado igual ao switch duodenal a longo prazo. A medicação adjuvante. Quer dizer, o efeito colateral da cirurgia é muito intenso. Muito intenso. É aquela nossa conversa sobre segurança dos procedimentos. Eu preciso de segurança a longo prazo. E os autores desse estudo, que são canadenses, que defendiam de bandeiras, sem dúvida, o switch duodenal, concluem que, sim, é melhor, talvez, em relação ao risco-benefício, para eu dar benefício e qualidade de vida para o paciente a longo prazo, o bypass, e agora com as novas medicações, talvez associá-las para ter o efeito do switch. E esses efeitos colaterais, eles, nesse trabalho, aconteceram quando? 10 anos, de 8 anos para cima. Então isso, tem que esperar. Isso que é uma coisa importante. Quando a gente fala de decidir sobre técnica cirúrgica, a gente tem que ter uma história, né? Tem. Não dá pra gente saber... Bom, os remédios são iguais, né? Às vezes, depois de anos, descobre-se que um remédio tem um efeito que era ruim e acaba sendo... Tem uma diferença, né? Remédio você tira e acabou. O efeito colateral acaba dias depois. A cirurgia é mais complicada. Você até pode reverter a cirurgia, mas é bem mais complicado. É bem mais complicado. Falar um pouquinho, não é bem metabólica, mas você falou meio de passagem sobre câncer, né? Então, mas eu acho que é uma coisa que também tem se estudado muito. Obesidade tem relação com câncer? Direta. Obesidade tem relação direta a longo prazo com cânceres em mulheres que são hormônio estrógeno dependente, que é mama, ovário. Obesidade tem relação direta com câncer do endométrio uterino, da camada interna do útero. Tem uma relação maior de câncer de estômago. E, na verdade, tem relação, se não me engano, eu não lembro do número, são 53 ou 55 cânceres. As únicas exclusões dos cânceres que têm relação mais forte ou mais fraca são os cânceres de pele. Melanoma e os cânceres de pele e de exposição solar não têm relação com a obesidade. O resto dos 53 cânceres descritos, as leucemias, os linfomas também não têm. O resto, todos têm algum grau de maior relação, como os cânceres de endométrio, útero, mama e estômago. Outros têm um pouco menor, mas todos têm. Então tem, por isso que a gente pode dizer que dá para ganhar vida se eu tratar a obesidade mais precocemente. Os de pele talvez até... A explicação não seja muito boa. Porque não tem exposição solar na obesidade. Exatamente. Que as pessoas devem se retrair mais, se esconder mais e talvez tenham até menos tumor de pele do que as outras pessoas, mas por um motivo ruim, né? Então, assim, também perder peso é bom para prevenir câncer. É bom para prevenir câncer.
E a cirurgia tem estudo sobre isso? De câncer em cirurgia? Tem estudos populacionais, não são estudos... É difícil fazer um estudo científico nível alto, porque você vai acompanhar o doente que tem câncer, vou esperar ver se vai embora ou não com o tratamento da obesidade. Não tem. Mas os estudos populacionais mostraram que a longo prazo, em 10 a 15 anos de estudo dessas grandes populações, há uma diminuição da incidência de cânceres. O estudo sueco, que já tem 40 anos de segmento, é um deles. Outros estudos da Cleveland Clinic mostraram isso. Então, sim, existe bastante coisa, dados populacionais mostrando que tratar a obesidade, e talvez com novos remédios, se os pacientes continuarem a tratar, vai ter o mesmo efeito. E a cirurgia, como é um efeito mais duradouro e mais estudado a longo prazo, tem efeitos sobre diversos tipos de câncer. E por que não se opera mais, se a gente tem bons resultados? A principal causa do paciente não procurar o auxílio médico para ser tratado da obesidade é a estigmatização contra a doença. O doente tem culpa, então ele não procura o auxílio porque ele é culpado, já que ele é culpado. Quantas vezes esses pacientes entram no consultório, tem uma dor na orelha, você tem obesidade, é por isso. Ninguém examinou, sequer pôs o estetoscópio no tórax do paciente. Culpa da obesidade. Então, essa culpabilização do indivíduo leva ele a procurar menos tratamento, primeira causa. Segundo, ainda pacientes acreditam que a cirurgia é perigosa. Agora, esse mesmo paciente que tem obesidade, eventualmente de hipertensão, que tem uma insuficiência renal, ele não vai ter nenhum problema em fazer diálise, que tem uma mortalidade de 10 vezes, 100 vezes maior do que uma cirurgia metabólica, ele vai fazer. Ou se ele tem que botar um stent coronariano, que tem uma mortalidade de 6% contra 0,1% da cirurgia metabólica, ele vai fazer. Então, ele não tem medo de tratar a consequência, mas ele teme a cirurgia metabólica. Então, primeiro, é a estigmatização da doença. Segundo, é o medo da cirurgia. E isso tem que mudar, porque as cirurgias são muito seguras. As cirurgias são parecidas em termos de mortalidade e complicação com a troca de uma prótese de joelho, parecida com uma cirurgia de vesícula, parecida com a retirada de um útero. Então, são cirurgias hoje muito, muito, muito seguras, desde que feitas em centros habilitados, com experiência e cirurgiões certificados. E a gente já conversei com outros colegas que o acompanhamento, vamos falar da cirurgia bariátrica mesmo, mais focado no peso, na cirurgia metabólica, quando a gente pensa mais nas doenças associadas, diabetes, hipertensão, esse acompanhamento é importante também? Fundamental, né? É uma doença crônica e progressiva e a gente vai ter um acompanhamento crônico e progressivo. Então, progressivo talvez não, mas crônico. Vai durar. É um bom casamento. Então, assim, a gente tem insistido muito que o paciente... É difícil, a gente perde muitos pacientes, né? E isso é um dos motivos que a gente fala que você tem que escolher bem o tratamento, bem a técnica, porque o paciente naturalmente acaba se afastando e perdendo acompanhamento, e se ele tem uma técnica que... A gente não sabe o que acontece no futuro. Que não sabe exatamente o que acontece, pode ser mais perigoso, né? Você quer deixar alguma mensagem? A gente está chegando perto do final. O que você queria deixar de mensagem? A gente... Vou voltar a falar, nós dois somos grandes estudiosos, não estou me vangloriando, mas pouca gente estuda a cirurgia metabólica. O que a gente tem para deixar de mensagem para os nossos pacientes e nossos ouvintes? Acho que a mensagem para os nossos ouvintes é: se você tem indicação cirúrgica, procure um profissional habilitado. Questione o profissional sobre a técnica que ele vai indicar para você. Não há vergonha nenhuma de perguntar o que vai ser feito em você mesmo. Cirurgia metabólica, quando o melhor tratamento clínico não funciona, não tem uma resposta ótima a você, não é falha sua. A doença, às vezes, é mais poderosa que o melhor remédio disponível. Busque tratamento. Cirurgia metabólica hoje, com as técnicas mais realizadas no mundo, as mais eficazes, que é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, são muito seguras em pacientes com diabetes, com hipertensão, com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, porque elas promovem uma melhora dessas doenças associadas com muita segurança. Então, ponham na cabeça, não é a última saída, não é a saída mais fácil, é a melhor saída quando bem indicada. Então, isso tem que ficar na cabeça dos pacientes. Sem dúvida alguma. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Ricardo, por estar aqui. Obrigado a você. Espero que a gente tenha levado boas informações aí para os nossos ouvintes. Agradecer nossos parceiros, a Johnson & Johnson e o programa Bari Mais. E esperar os novos episódios aí, que a gente tem sempre boas informações para vocês. Muito obrigado. Obrigado.